Boa noite a todos. 8 horas em ponto. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a disponibilidade do Dr. Bruno Gobato desde já. Meu nome é Cássio, eu sou gerente de ortopedia da For Life. A For Life é a master da Exatec no Brasil. E eu vou fazer uma rápida introdução ao portfólio que nós temos de ombro e as coisas que estão por vir. E depois já passo a palavra para o Dr. Bruno Gobato. Essa aqui é a fábrica, fica em Gainesville, na Flórida. A fábrica da Exatec tem esse design. Nós todos praticamente já conhecemos aí a prótese reversa, a prótese anatômica e a haste de fratura, todas já disponíveis no mercado brasileiro. Já disponível também a placa de glenoide com aumentos posterior de 8 graus e 10 graus. Isso já está com registro, já está no mercado brasileiro de OPME. E uma pergunta, por que seremos reconhecidos em breve por ter a mais completa linha e melhores soluções para cirurgias de ombro? Então, vou passar aqui o que nós temos aqui em fase de registro final em termos de Anvisa para já estar disponível até ano que vem. São os cases aqui da anatômica com 8 e 16 graus. Nós temos aqui a Equinox Stainless, que é uma prótese anatômica parcial. A mini haste, que é sempre um pedido, sempre uma solicitação bem grande dos doutores que utilizam a nossa prótese. Então, a gente tem a mini haste. Além disso, a placa da glenossfera com 4 furos. Ou, atualmente, nós só temos com 6 furos, mas isso está em fase final de inclusão de registro. E aqui é o aplicativo, que é o que nós falaremos hoje um pouco. O aplicativo já está disponível para todos aqui no Brasil. Esse aqui é o que faz a interface junto com o aparelho do GPS. Então, o GPS também já está com registro no Brasil. Nós vamos montar um roadshow aí para apresentar para todas as áreas, para todas as regiões. Mas tanto o aplicativo de planejamento quanto o GPS já estão com registro e prontos para funcionar aqui no Brasil. Aqui é como fica posicionado na mesa do paciente, no caso o GPS, né? Você pode fazer o planejamento no seu escritório, no consultório, e depois levar e apresentar também dentro do seu centro cirúrgico. Você consegue fazer com o GPS, que é esse aparelhinho aqui. Aqui como fica a visualização dele no centro cirúrgico. E queria agradecer aqui ao Dr. Bruno Gobato a sua disponibilidade, e eu vou transformar aqui o senhor em host aqui para a gente poder seguir. Obrigado, Cássio. É um prazer estar com vocês aqui, podendo trazer um pouco do nosso conhecimento, não em cirurgia do ombro, porque eu não vim aqui ensinar para ninguém em cirurgia do ombro, eu vim ensinar um pouco da nossa experiência que a gente tem com planejamento cirúrgico em 3D. Então, a ideia é justamente essa, é trazer um pouco do planejamento cirúrgico em 3D e o que a Exatec tem para oferecer, né, de plataforma, no caso aqui de software, para facilitar essa nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou cirurgião de ombro e cotovelo, trabalho aí com planejamento já há algum tempo. Falo aqui de Santa Catarina, da cidade de Jaraguá do Sul. Tenho certeza que alguns dos colegas que estão aqui me vendo, alguns me conhecem. Tenho amigos já assistindo, eu sei que o Alexandre está aí, Eduardo, o Armando logo deve estar aí também. Então, é um prazer estar com vocês de novo aqui, nem que seja de forma virtual, aí, trocando um pouco de informação. Quando eu estiver com a tela compartilhada, eu não vou conseguir ver as mensagens no chat, então, mas a gente vai tentar respondendo, tá? As mensagens do chat, a gente pode parar um pouco também. E como que vai ser esse webinar? É um webinar bem prático, na verdade. Eu não trouxe nenhum slide aqui, não trouxe nenhuma aula formal. É um webinar passo a passo de como que a gente faz um planejamento utilizando o software de planejamento da Exatec. Eu mandei por e-mail ontem um link de acesso, onde os senhores puderam fazer um download do software. Lembrando que para fazer o uso do software tem que estar logado na plataforma da Exatec. Esse login é um pouco burocrático, necessita de uma aprovação, ele não é automático, tá? Então, quem solicitar esse login hoje vai levar 2 ou 3 dias para conseguir, mas logo está disponível.
E a gente trouxe aqui 3 exemplos, 3 casos que vocês também podem baixar para testar, para ver se a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Depois eu vou colocar aqui no chat o link para baixar os casos, para quem não recebeu por e-mail, pode baixar aqui. E quem quiser fazer ao mesmo tempo que a gente está fazendo, minimiza a tela, divide a tela do computador, e quem quiser trabalhar ao mesmo tempo também acho que é uma possibilidade. A gente vai mostrar tudo muito bem passo a passo. Então eu vou compartilhar primeiro a minha tela, só um pouquinho. Ótimo. Esse aqui é um exemplo de um planejamento que a gente fazia lá em 2014, 2015, né? A gente tinha que pegar lá o modelo tridimensional do paciente, fazer a mensuração dos ângulos de forma manualmente, o eixo de Friedman, a linha de Friedman, a angulação de inclinação, avaliar a retroversão, e a partir daí, manualmente, a gente tinha que posicionar o implante, né, no local que a gente queria, no local que a gente achava mais desejado. E isso a gente fez aí nos últimos praticamente 6 anos, até que ano passado a gente teve a liberação aqui no Brasil da utilização do software de planejamento. Esse software de planejamento é um software que já está no mercado há alguns anos, tá? Desde 2016. Eu tive o primeiro contato com o software lá em 2019, no Congresso Mundial de Buenos Aires. A gente está batendo na tecla da Exatec para a liberação e demorou bastante tempo por uma questão de Anvisa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, desde como que a gente faz, até mesmo a instalação do software, que é 2, 3 minutinhos, e a partir daí, como que a gente faz o uso. Para quem não baixou o software e vai baixar ainda, basta entrar lá no site da Exatec, né? exatec.com, exact.com, e na plataforma de Active Intelligence, tá? Ou aqui para profissionais médicos, e aqui na Active Intelligence Portal, tá? Que é o portal de inteligência ativa da Exatec. Aqui, só para vocês conhecerem os produtos, tem o software de planejamento, tem também um aplicativo da Exatec, que é o Kimi, que é um software, que é um aplicativo gratuito para postar casos clínicos, discussão dos casos clínicos. Toda semana tem caso clínico lá. E também aqui fica o portal do GPS. Lembrando, quando a gente fala em GPS, é a plataforma de navegação. Nem todo mundo, Cássio, sabe que GPS é o navegador. Então, quando a gente está falando de GPS, a gente fala do navegador da Exatec. E lá nessa plataforma também tem o Predict Plus, que é uma plataforma de inteligência artificial que faz predição de resultados de prótese total e prótese anatômica de ombro. Se tiver um tempinho, a gente vai comentar um pouquinho, mas o objetivo hoje é planejamento cirúrgico. Então, basta clicar aqui para baixar o software, tá? Mac ou PC, tá? Tem que estar logado na plataforma. No meu caso, como eu já estou logado, eu já provavelmente vou conseguir baixar diretamente aqui o software, tá? No caso de vocês, se não tiver logado, eles vão pedir para fazer o login na plataforma, tá? E quando vocês fizerem o login na plataforma, essa é a plataforma online, onde a gente tem todos os casos clínicos, tá? E se quiser fazer o download do software também, basta clicar em download e acessar. Bom, essa é a parte mais simples, passo a passo. Agora a gente vai para o software propriamente dito. Então, essa é a nossa cara do software da Exatec, basta fazer a instalação. E lembrando que é necessário, então, estar com o login e a senha de vocês, ele é feito online. A gente vai fazer aqui o login. Tá? Na primeira tela do software, a gente tem todos os nossos casos clínicos. Tá? Os casos clínicos estão salvos na nuvem e os casos clínicos estão salvos nesse computador. Tá? Aqui a gente já tem alguns casos. Então, a gente vai criar o nosso primeiro caso. Primeira informação importante. Para o planejamento cirúrgico das próteses anatômicas reversas, é necessário a tomografia. A gente não consegue fazer com ressonância magnética. É apenas com tomografia. E, a princípio, qualquer tomografia. Existe um protocolo que é sugerido que tenha cortes de 1 milímetro, tá? Mas o software da Exatec ele é até bastante... Ele aceita praticamente todos os protocolos. O Blueprint, que é uma outra referência que a gente tem, ele tem um protocolo bem mais fechado, só aceita com 1 milímetro de corte. O software da Exatec permite a utilização de protocolos um pouco mais amplos. Então, é muito raro a gente não conseguir abrir uma tomografia aqui no software da Exatec. Isso é uma coisa bem interessante. A gente tem aí
no planejamento do Blueprint, aí cerca de talvez de 20% dos casos a gente tem alguma dificuldade de abrir. Mas vamos lá. Como que a gente faz? Vamos criar, então, um novo caso. Create a new case. Tá? Ótimo. E agora a gente vai selecionar os arquivos da tomografia do nosso paciente. Como que a gente consegue ter acesso a esses arquivos da tomografia? De algumas formas. Forma número 1, que é a forma mais antiga, ele está dentro do CD. Lembra daqueles exames que vinham com CD? Então, no CD da tomografia, nós temos acesso aos arquivos DICOM. Então, se vocês tiverem o CD, pode colocar o CD e abrir aqui o CD pelo software da Exatec. Muitos dos senhores não têm mais acesso a CD. Eu, particularmente, no meu computador, nem tem mais drive de CD. É uma dificuldade quando tem que fazer CD. Mas a grande maioria de nós tem acesso aos exames online. Tá? E a maior parte das plataformas de visualização de exames online permite fazer o download do exame em DICOM. Tá? D-I-C-O-M, DICOM. Então, é necessário fazer um download do exame em DICOM. Não pode ser JPG, não pode ser imagem. E não é uma coisa tão difícil de ter nas plataformas online. Esse download leva um tempo, porque o exame de tomografia em DICOM tem um peso entre 200 megas, às vezes até 500 megas. Tá? Então, desconfiem se um exame for um pouco menor do que isso, pode ter algum problema. Mas aqui nós temos, então, 3 exemplos de 3 tomografias que eu coloquei para vocês. Tá? Essas tomografias eu vou disponibilizar para vocês poderem baixar no link. Logo, logo eu coloco o link aqui no chat. Eu já enviei ontem, tá? Então, nós temos a tomografia 1, tomografia 2 e tomografia 3. Basta selecionar a pasta onde estão esses exames em DICOM, tá? E clicar em abrir. O software vai ler todas as imagens. No caso aqui, para ficar mais leve, eu deixei apenas as imagens axiais solicitadas. A gente sempre vai planejar utilizando as imagens axiais. Então, vamos clicar em Select. E agora o software vai fazer a divisão dos cortes coronal, axial, coronal e sagital. Nós temos que dizer a lateralidade, tá, para o software, porque nem sempre no arquivo DICOM da tomografia está explicando a lateralidade. Tá? Então, aqui a gente tem que dizer a lateralidade do software, do ombro em questão, no caso, um ombro direito. E aqui nós temos a tomografia. Aqui já é um visualizador DICOM inicial. A gente pode checar se as imagens estão todas corretas. Aqui a gente não precisa fazer nada de muito diferente. É só para a gente checar se as imagens estão corretas. Está tudo certo, tudo dentro dos conformes, é um ombro direito. E vamos clicar em Next. E aqui agora entra a identificação do caso. Tá? Então a gente tem que colocar uma identificação do caso, que pode ser o nome do paciente. A Exatec sugere que não seja colocado nenhuma identificação pessoal de paciente. Mas, honestamente falando, a gente tem que ter algum método de identificação, nem que seja o primeiro nome ou as iniciais. Tá? No caso aqui, eu vou botar tomo 1. Tá? E a data prevista da cirurgia. Tá? Todo software de planejamento pede uma data prevista de cirurgia. Aqui, no nosso caso, a gente pode colocar qualquer uma. E aqui, agora, uma parte importante. Eu gostaria que vocês vissem aqui que nós temos 2 opções. Né? Planning Only e Planning and Exatec GPS. Para nós fazermos o planejamento, que é o objetivo dessa aula aqui, a gente vai utilizar essa primeira checkbox aqui, que é o Planning Only, que é para fazer planejamento. Caso a gente queira fazer uma navegação com o navegador, quando o navegador estiver disponível, aí nós vamos selecionar a opção número 2. Qual que é a diferença nesse momento dessa opção número 2? Se eu selecionar o planejamento com o GPS, essa tomografia vai ser enviada para os servidores da Exatec, lá na França, na verdade, tá? Para uma empresa chamada Blue Ortho. E eles é que vão fazer o pré-planejamento para nós, e isso leva 2 ou 3 dias, e só depois disso que a gente vai continuar o planejamento. Tá? Por quê? Porque na navegação é necessário que os engenheiros lá dessa Blue Ortho tenham certeza que a anatomia foi feita de forma correta, que o software conseguiu separar o húmero da glenoide de forma correta. Em ombros com muita artrite, é muito difícil da gente separar o que é glenoide de húmero. Então, eles fazem esse cheque manual, tá? Quando a gente vai fazer a navegação.
Não é o nosso caso, a gente vai fazer planejamento, e não vai ser o nosso caso na maior parte das vezes, então nós vamos colocar aqui Planning Only, tá? E clicar em validar. Aqui ele vai falar ó, que o corte é um pouquinho maior do que 1 milímetro, 1,25 milímetro. Se fosse o Blueprint já bloquearia, não deixaria a gente navegar, mas aqui a gente consegue continuar, porque o software permite continuar mesmo com protocolos não chamados ideais. Perfeito, tem aqui o protocolo, o nome do paciente, data da cirurgia, e agora eu vou aqui para Use Immediate Reconstruction, que é onde a gente vai fazer a reconstrução em 3D, então, dessa tomografia. Até agora nós temos apenas os cortes, né, em 2D. Pessoal, aqui é um momento que talvez que eu já ouvi muitos dos colegas tendo um pouco de dificuldade, que é a definição do eixo da escápula, né, da linha de Friedman. Tá? Esse é um passo que em alguns softwares, como o Blueprint, é feito de forma automática. Na verdade, não é automática porque eles não utilizam esse parâmetro. Tá? Mas aqui, no software da Exatec, a gente utiliza a linha de Friedman, o eixo de Friedman. E isso a gente tem que informar para o software. Mas não é algo difícil. Aqui já está uma dica de como que a gente vai fazer. Né? Número 1, nós vamos selecionar o centro da glenoide. Então, número 2, o trígono da escápula. Tá? Nem sempre a gente consegue, nas imagens, tá, selecionar exatamente de forma correta o trígono da escápula e o centro da glenoide no mesmo corte. Tá? Isso não é um problema. Nós vamos ter no próximo passo uma forma da gente ajustar isso. Tá? Então, aqui é um primeiro passo, onde a gente vai selecionar primeiro o centro dessa glenoide, número 1, e o trígono da escápula, número 2. Perfeito. E agora a gente vai fazer o cheque definitivo, tá, da linha de Friedman, do eixo dessa escápula. Tá? Então, a gente vai ajustar aqui, tanto no corte axial, o centro da escápula, tá, quanto no corte coronal e sagital, que a gente consegue fazer pelo eixo 3D. Percebam, tá, que aqui na visualização 3D, tá, o ponto em verde, tá, não foi posicionado, eu estou girando aqui, tá, exatamente no trígono da escápula, ele está posicionado muito mais inferior. E isso é natural, isso é esperado, porque eu selecionei um corte um pouco mais inferior. Tá? Então, aqui a gente vai subir com o meu marcador em verde até eu chegar na região do trígono da escápula. Essa é a parte, talvez, que os colegas têm um pouco mais de dúvidas ao fazer isso, tá? E é por isso que a gente vai fazer de uma forma bem devagar aqui, tá? Perfeito? Então, aqui já foi feito de novo. Agora eu vou dar mais um cheque para confirmar se está na posição correta, aqui na visualização 3D, tridimensional. Na minha opinião, o trígono da escápula está correto. Não acho que o centro da glenoide está correto aqui na linha em azul. A gente vai posicionar um pouco mais para baixo. Perfeito. E agora nós temos o eixo de Friedman, que é o eixo de Friedman que nós estamos acostumados a utilizar no planejamento 2D. Tá? E esse eixo é o eixo que é utilizado na maior parte do software de planejamento. O da Exatec trabalha dessa forma, o da Zimmer trabalha dessa forma, o software da Delta trabalha dessa forma, com o eixo de Friedman. O único software que não usa essa forma é o que a gente até no Brasil tem uma formalidade maior, que é o Blueprint. O Blueprint usa como eixo a fossa do supraespinhal, tá? É um eixo um pouquinho diferente. Então, talvez aqui fique alguma dúvida para colegas que já utilizaram o Blueprint, tá? Então, definido aqui, isso é forma rápida, eu estou mostrando para vocês de forma bastante pausada, apenas para forma de demonstração. Tá? Satisfeito com esse eixo de Friedman, tá? Tá bem centralizado aqui no trígono, ou da escápula. Eu vou clicar agora em Next. Tá? Agora, o software pede para eu definir os parâmetros da escápula. Parâmetro anterior, posterior, superior e inferior. Muito simples. Parâmetro anterior, posterior, superior e inferior. Olhem aqui como a gente tem um osteófito medial, tanto na parte inferior da escápula quanto na cabeça do húmero. Então, a gente seleciona aqui
Da mesma forma que o software está solicitando aqui do lado esquerdo de vocês da imagem. Tá? Está definindo os parâmetros anatômicos dessa escápula, tá? Para que o software possa fazer a reconstrução agora em 3 dimensões dessa escápula. Né? Vai reconstruir a escápula. E a parte mais importante, que é a parte mais até difícil para todos os softwares, que é extrair a escápula do húmero. Essa é uma parte que necessita de um poder computacional um pouco maior para que o software possa separar o que é húmero e o que é glenoide. Em ombros muito artríticos, em pacientes com artrite reumatoide, isso é um pouquinho mais complicado, mas o software da Exatec consegue fazer isso muito bem. Desculpa pelo tá passando o trem. Até comparado com outros softwares, acho que é o software que tem a melhor definição da diferenciação entre glenoide e escápula. Aqui agora temos uma reconstrução tridimensional, que a gente vai checar se está tudo certo. Tá? Então, aqui a gente pode fazer a rotação desse modelo tridimensional para ver se ele conseguiu separar e está tudo certo. E se quiser fazer alguma edição, por exemplo, deletar parte da clavícula, que a gente consegue, ou se tiver uma parte da cabeça humeral, a gente também consegue. Mas eu não preciso fazer nada, o software conseguiu separar muito bem a glenoide do húmero, é só clicar em Next. Tá? Então, esses passos que a gente levou aqui, talvez 5, 7 minutos para fazer, vocês em casa vão levar 1 minuto, 2 minutos no máximo, até chegar nesse momento. Tá? Como eu estou fazendo aqui a transmissão da tela, está engasgando um pouco aqui o computador, mas acho que vocês estão vendo de forma simples. Perfeito. Agora ele está fazendo o modelo tridimensional. Lembrando que no computador de vocês, tenho certeza que vai ser pelo menos 50% mais rápido do que a gente está mostrando aqui. Tá? Ótimo. Agora o software pede para a gente validar, tá? Se essa reconstrução tridimensional que ele fez está correta. Significa se essa escápula que ele acha que é a escápula está feita de forma correta. Aqui a gente faz só um check para ver se está tudo de forma correta. O software conseguiu avaliar de forma bem correta a escápula. Aqui é só para validar. E a gente clica em Validate. Na maior parte das vezes ele consegue. Em ombros muito artríticos, em pacientes com uma grave osteoporose, às vezes nem o software da Exatec, nem manualmente a gente consegue fazer. Ótimo. Agora nós temos aqui, então, o nosso visualização de planejamento, que é a parte mais importante. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, para que a gente possa ter acesso daí a todas as funcionalidades do software. Então, vamos dividir aqui o software. O software é dividido basicamente em 4 locais de botões. Né? A parte de cima, onde a gente vai mudar a transparência. Na parte esquerda, nós temos os implantes anatômicos e os implantes da reversa. E do lado esquerdo aqui, nós temos a mobilidade do implante. Tá? Aqui uma dica que eu vou dar para vocês, que é o primeiro passo que eu faço, tá? Antes até mesmo de definir qual implante que eu vou utilizar, é checar se essa avaliação de retroversão e inclinação está correta. Tá? Isso é uma vantagem do software da Exatec, porque eu consigo checar e avaliar exatamente qual foi o parâmetro que ele utilizou para definir a inclinação e a retroversão. Tá? E isso outros softwares não permitem. A gente tem que acreditar que aquela avaliação foi feita de forma correta. E se eu achar que, por algum motivo, aqui esse osteófito aqui não é um osteófito e não é o eixo da glenoide, eu consigo ajustar tanto a retroversão, lembrando que isso não é necessário, é um passo só para a gente ter certeza que essa é realmente a retroversão desse paciente, e o mesmo vale para a inclinação. Algumas vezes nós temos um osteófito muito grande e essa inclinação pode ser medida de forma errada. Às vezes nós temos uma glenoide muito profunda, e a gente também pode ter a medição da inclinação de forma errada. Então aqui eu chequei, não precisamos mudar nada, o software foi feito a medição de forma correta, tá? Mas eu sempre gosto de fazer esse check. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Perfeito.
Então, nesse caso, a gente vai fazer agora o planejamento. Vou mostrar para vocês, nesse caso, o planejamento de uma prótese anatômica. Então, vamos selecionar aqui a prótese anatômica. Estamos acreditando que a prótese com cage logo, logo vai estar aí. Então, vamos selecionar aqui a prótese com cage, tá? Mas a gente pode selecionar as próteses com PEG normalmente. E os tamanhos, né? Small, medium, large e grande. Então, vamos começar com o tamanho médio. Então, selecionei o implante que eu quero, tá? Ele já coloca esse implante na posição, no eixo da escápula que a gente mediu. Nem sempre esse é o eixo que a gente vai selecionar. E aqui agora nós temos os parâmetros que a gente vai modificar de inclinação, versão e posição do implante. A primeira coisa que eu faço, tá? Isso vale principalmente para reversa, para anatômica não tanto, mas nesse caso, como a gente optou por uma anatômica com cage, serve essa dica, é definir se esse cage está bem posicionado no centro, no vault da glenoide. Como que a gente faz isso? Utilizando esses botões aqui em cima. Esse botão aqui em cima é o botão de corte axial, onde a gente vê a tomografia junto com o modelo 3D, para a gente definir, então, se esse implante está posicionado corretamente no centro da glenoide. A gente vê que essa glenoide tem uma retroversão. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, desculpa, está um pouco travado aqui, mas é culpa do lado de cá da tela. Primeira coisa que eu vou fazer agora, então, é ajustar, nesse caso, a retroversão desse paciente, não uma anteversão. Vamos ajustar uma retroversão para que tenha uma retroversão aceitável, até 10, 11, 12 graus é possível da gente aceitar. Nós temos implantes aumentados aqui que a gente pode utilizar. E a primeira coisa que eu ajustei foi a retroversão e estou vendo que esse implante está bem posicionado no centro, no vault da glenoide. Posso modificar ele um pouco mais para posterior ou mais para anterior, de acordo com a minha necessidade. E aqui embaixo eu já tenho a área de contato, uma área de contato de 75%, que não está boa ainda para esse paciente. Um implante anatômico ideal é ter perto aí de 90% de contato. Vou modificar os cortes aqui de axial, desde a parte de cima até a parte embaixo, para identificar se existe algum problema com algum PEC. Eu acho que está tudo bem certinho. Vamos clicar aqui novamente para que a gente tenha o nosso planejamento. E agora eu vou fazer o ajuste da inclinação. A gente vê que essa glenoide é inclinada superiormente. Numa prótese anatômica, ela aceita uma inclinação superior de forma muito boa. Então, vou utilizar o corte lateral para que a gente possa trabalhar, então, na nossa inclinação, para que a gente tenha um contato melhor desse implante. Então, trabalhando aqui com a inclinação, a gente já consegue aí um contato perto de 88%, sem ter medializado nada do nosso implante. Então, aqui eu consigo trabalhar com a visão da frente, a visão axial e a visão coronal e sagital. Então, avaliei aqui o meu implante, tenho 88% aqui de contato. Agora a gente precisa fazer algumas opções, né? Se a gente vai seguir com esse planejamento, com esse contato de 88%, se a gente vai medializar um pouquinho esse implante. Então, como que eu faço para medializar? Eu clico aqui em Depth, em profundidade. Então, se eu vou medializar, se eu medializar 1 milímetro, como a gente fez aqui, eu vou conseguir 99% de contato e um implante com uma inclinação superior, uma retroversão de 11 graus. Novamente, vou fazer a minha avaliação do corte axial, que eu acho que é a avaliação mais importante, e com esse slider aqui eu consigo avaliar desde embaixo até em cima para identificar se o implante está na posição correta. Eu acho que esse implante está um pouquinho anteriorizado aqui ao osteófito. Eu vou jogar esse implante um pouquinho mais para posterior, para que ele fique centralizado aqui no vault da glenoide. E esse é o planejamento que eu faria para esse paciente. Vamos agora fazer uma visualização tridimensional de tudo, tá? Então, nós temos aqui o implante. Se a gente quiser rotacionar ele, tá? Horário e anti-horário, para que ele fique mais de acordo aqui com a pera da glenoide, a gente pode, tá? E se a gente quiser fazer a avaliação dessa escápula sem o implante, basta clicar nesse botão aqui em cima para retirar o implante. Se a gente quiser ver esse implante, essa escápula
em modo de transparência, para a gente poder avaliar, basta clicar no botão aqui de cima de transparência ou no botão de modelo opaco. Tá? Então, essa é a visualização que eu quero desse implante. Aqui eu posso selecionar as visualizações de superior, lateral e de frente para a glenoide. Perfeito. É esse o planejamento que eu faria nesse caso. A gente poderia testar aqui um implante aumentado. Vamos testar se o implante aumentado fica um pouco melhor. Logo, logo o Cássio vai diz para a gente que o implante está disponível. Vamos colocar aqui um implante aumentado com 8 graus. Tá? Com o implante aumentado com 8 graus, provavelmente a gente consegue diminuir um pouquinho da retroversão, né? Para uma retroversão praticamente de 3 graus, com um contato de 100% e com pouco rim. Então, nesse caso aqui, a gente poderia levar em consideração um implante aumentado para manter o eixo anatômico dessa paciente em praticamente 0 graus, ou utilizar um implante comum com um pouco mais de retroversão. Aí essa decisão eu deixo para os senhores tomar a decisão do que vocês acham melhor para esta paciente. O nosso objetivo aqui é demonstrar como é feito o planejamento e como que a gente pode utilizar de forma muito rápida o software para ajudar a gente a tomar algumas decisões. Tá? Então, esse é a glenoide que nós temos, a gente consegue ver a retroversão, conseguimos ver os osteófitos e a gente consegue fazer agora o planejamento desse implante. Aqui uma dica daí pessoal minha, o software da Exatec de planejamento ele não permite que a gente imprima um relatório. Tá? Então, o que eu faço, Bruno, quando eu vou fazer um planejamento como esse, é tirar print screens da tela de algumas imagens para que eu possa ter essas imagens na hora da minha cirurgia. Ou eu bato uma foto com o meu celular da tela, ou eu faço um print screen da tela nas visualizações de frente, em lateral e axial, para que eu tenha uma definição do que eu quero atingir. Tá? Então, essa é uma dica que eu trago para vocês. Uma outra dica que a gente pode trazer é fazer algumas medições. Então, o software permite algumas medições nessa linha aqui. Então, se eu quero saber se esse implante está bem centralizado, ou algumas vezes eu quero posicionar esse implante um pouco mais excêntrico, eu posso fazer algumas medições do centro do implante, tá? Até o rebordo da glenoide, 17 milímetros, e uma outra medição do centro do implante, do rebordo da glenoide até novamente o centro do implante. Nós temos aí 17 milímetros, e esse pode ser um parâmetro interessante se eu quiser depois, na hora da minha cirurgia, colocar esse implante numa posição que não seja 100% centralizada. Nesse caso, a gente vai colocar esse PEG central, né, esse queijo central bem centralizado, mas em algumas glenoides a gente pode optar por colocar esse queijo central um pouco descentralizado, um pouco mais para anterior ou um pouco mais para posterior. Então, fazer essa medição ajuda na hora da cirurgia. A gente ter certeza de que, na verdade, o implante que a gente selecionou, ele não vai ser colocado exatamente no centro da glenoide, dependendo do nosso planejamento. Então, para esse caso, é isso que eu queria demonstrar para vocês. A gente vai ter mais outros 2 casos que a gente vai passar agora um pouquinho mais rápido e vai demonstrar algumas outras funcionalidades aí do software. Eu vou descompartilhar a tela. Pessoal, enquanto eu abro o outro planejamento, alguém tem alguma dúvida para esse primeiro momento? Pode colocar ali no chat. Ótimo. Então, vamos seguir aqui com o próximo planejamento. Vamos compartilhar a tela novamente. Perfeito. Então, abrimos de novo o software. Vamos clicar em novo caso. Tá? E agora nós vamos selecionar a tomografia número 2. Lembrando que são os arquivos em DICOM dessa tomografia. O software vai fazer a importação. Algumas vezes aparecem 2 imagens aqui, tá? Muitas vezes numa série de tomografia nós temos
a janela axial de partes moles e a janela axial óssea, tá? Na verdade, tanto faz, qualquer uma das duas. Eu tenho predição por selecionar a janela de partes moles, tá? Me desculpa, a janela de partes moles, porque o osso ele fica um pouco mais grosso e é mais fácil de fazer a reconstrução tridimensional, mas qualquer uma das janelas axiais, tanto a janela óssea quanto a de partes moles, funciona para o software. Então, já selecionei a janela axial aqui, nesse caso só tem uma janela, para ficar mais leve para vocês baixarem, eu já deixei esse die com uma janela. Vamos selecionar lateralidade, no caso aqui, lado direito. Eu acho que eu fiz um desenho aqui na tela sem querer, né? Vamos deletar esse desenho. Pronto. Mesma coisa, próximo passo, aqui basta a gente poder visualizar, então a gente pode utilizar o software para uma visualização. A gente já vê que esse é um ombro bastante artrítico, né? Praticamente não temos um espaço articular entre o húmero e a glenoide, e esse é um desafio para qualquer software de planejamento, inclusive para o software da Exatec, tá? Esse é um desafio para a gente, cirurgião, para nós cirurgiões, mas também para o software para fazer a separação entre essa glenoide e essa cabeça do húmero. Vamos colocar aqui o ID do paciente, tomo 2, data da cirurgia prevista, e aqui, lembrando de novo, nós vamos selecionar o Planning Only, tá? A segunda opção é só quando a gente quer fazer a navegação da cirurgia. E quando a gente seleciona essa segunda opção, esse planejamento vai para os servidores da Exatec, para que os engenheiros da Exatec façam parte inicial do planejamento. No nosso caso, não é o que a gente quer fazer o planejamento nós mesmos. É um exame um pouco antigo, não tem problema nenhum, ele só avisa que é um exame antigo, tá? E ele não selecionou, ele não deixou eu fazer, porque eu já tenho um paciente com esse nome, mas não tem nenhum problema. Selecionamos outro nome, a gente já fez esse teste antes em casa. E agora ele está criando o planejamento. Vamos seguir o próximo passo. O próximo passo é fazer as imagens, e aqui, a mesma forma, a gente tem que definir o eixo anatômico desse paciente, o eixo de Friedman. A gente pode selecionar aqui o melhor corte que a gente quer, então em qualquer corte, tá? Lembrando aqui que a gente não precisa ser preciso nesse momento, tá? A gente consegue fazer o ajuste depois, tá? Então eu seleciono aqui o corte que eu acho que me dá a maior certeza de que eu consigo selecionar o centro da glenoide e o trígono da escápula, tá? Perfeito. Nós já temos aqui. É importante a gente ver, né, que a gente nunca consegue selecionar o trígono da escápula no mesmo corte, sim, porque eles não estão no mesmo corte na tomografia axial, e é justamente o que a gente vai ajustar, né? Nós temos aqui a esferazinha verde, né, bastante inferior na escápula, tá? E um pouquinho superior na glenoide. Eu vou descer um pouquinho a esfera azul para que fique no centro da glenoide, e agora eu vou ajustar a minha esfera verde para que seja no ostrígono, no trígono da escápula. E eu gosto de fazer essa visualização posterior aqui, tá? Quando a gente tem a visualização exata do trígono da escápula. Me parece que no eixo no axial está tudo correto, eu vou mudar aqui a inclinação até a gente chegar num local que esteja correto e compatível com o eixo de Friedman. Aguarda um segundinho. Está pesado aqui para o meu computador pelo compartilhamento de tela. Normalmente esse é um passo que é um pouquinho mais rápido. Opa. Agora sim, perfeito. Temos então aqui no eixo da escápula. Estou satisfeito com o trígono da escápula. Para não dizer que não estou satisfeito, eu vou modificar um pouquinho aqui o eixo da glenoide. E vou trazer um pouquinho mais aqui no eixo axial também, para que fique corretamente no centro da escápula. Agora estou satisfeito com a minha linha de Friedman. Posso agora seguir o meu planejamento. Agora também dar para o software a definição da superfície da escápula. Olhem só como é bem difícil a gente identificar, né, o que é glenoide, o que é cabeça humeral, tá? Isso é uma tarefa difícil também para o software, mas a gente vai ajudar ele aqui, definindo os parâmetros superior, inferior, anterior e posterior dessa glenoide.
Agora o software vai fazer uma reconstrução, e lembrando que nesses ombros com uma artrose bastante grande como essa, tá? É normal que existam algumas pequenas alterações, tá? Que parte da cabeça seja considerada como parte da escápula, porque praticamente não existe, né, um intervalo entre eles. Novamente falando, o software da Exatec, na minha opinião, é o que tem a melhor separação entre glenoide e escápula. Ótimo. Aqui ele permite, então, que a gente faça esse check para ver se essa separação está correta. E foi um trabalho bem feito. Lembrando que essa tomografia é um paciente que tem uma artrite reumatoide, então ela tem um osso bastante osteopênico, então tem uma falha óssea aqui na região póstero-superior. Não tem problema, isso não vai interferir no nosso planejamento. Agora o software pede para fazer essa checagem. Olha só como é difícil, né? Identificar se a glenoide está numa forma correta, tá? E esse caso, a gente tem uma glenoide numa posição bem aceitável. É muito difícil de acertar 100% o contorno da glenoide. É isso que os engenheiros da Exatec fazem quando tem uma navegação. Eles fazem esse ajuste manual, corte por corte, para vocês. Então, quando for fazer a navegação, esse ajuste vai ser perfeito. Esse é um dos motivos pelos quais, na navegação, exclusivamente, a tomografia é enviada para um ajuste manual lá dos engenheiros da Exatec. Então, temos aqui a mesma coisa. Vou fazer o que eu sempre faço, eu vou avaliar aqui as mensurações que o software fez de anteversão e de inclinação superior, para ver se eu estou satisfeito com elas. Nesse caso, né, eu vou fazer uma modificação aqui. Nós estamos utilizando, na minha opinião, os osteófitos como referência, tá? Deu a mesma coisa, ótimo. A inclinação superior, eu acho que está correta, tá? É difícil definir onde começa o osteófito, onde termina a escápula. A gente poderia tentar separar um pouco aqui os osteófitos desse caso e mudar um pouco a nossa inclinação, ou utilizar os osteófitos como nosso parâmetro aqui de inclinação. De novo, esse parece ser um passo contraintuitivo que outros softwares fazem, mas quando os outros softwares fazem de forma automática para vocês não sabem exatamente qual parâmetro que o software está utilizando para a definição de inclinação. E é comum a gente ver isso, algumas inclinações que o software coloca que não parecem compatíveis com a anatomia do paciente, e aqui a gente consegue definir isso, se esse é real a anatomia do paciente, conforme a gente está vendo. Então, editei aqui o parâmetro de inclinação e de anteversão, e agora a gente vai para o planejamento propriamente dito. De novo, essa é uma glenoide uma erosão bastante grande pela artrite reumatoide. Esse é um caso que a gente vai utilizar, então, uma prótese reversa, um implante reverso. Vamos selecionar primeiro um implante standard, tá? O implante ele é colocado na linha de Friedman, mas nem sempre é aqui que a gente vai fazer o posicionamento desse implante, certo? Primeiro passo que eu sempre faço é ajustar se esse implante está na posição correta no vault da glenoide, no centro da glenoide. Então, eu vou aqui para o corte axial, tá? E clico nesse botão do lado para assumir a parte de cima. E agora eu vou ajustar esse implante nos cortes axiais da tomografia. Posso subir e descer os cortes para que eu possa ver se esse implante está posicionado na forma correta. E aqui eu posso já trabalhar um pouco com a minha anteversão e retroversão desse implante para posicionar esse implante de uma forma um pouco mais anatômica, tá? Aqui, trabalhando, a gente tem um contato já bom de 90%, mas a parte de inclinação a gente vai ter que ajustar, tá? Estou satisfeito inicialmente com essa posição desse PEG, a gente ainda depois pode ajustar, mas a gente não está vendo a saída desse PEG em nenhum local, e não estamos invadindo, então, o corpo da escápula. Então, vamos continuar aqui com o nosso planejamento. Sabemos que essa paciente tem, né, um osteófito anterior e posterior muito grande, que a gente vai ter que ressecar, então não é uma glenoide nativa, como a gente já viu lá no nosso planejamento. Isso vale também para a parte inferior da glenoide. Então, apesar dela estar um pouco medializada, a gente sabe que parte disso é
osteófito. Tá? Vamos agora ajustar o parâmetro de inclinação. E agora a gente tem que tomar algumas decisões, né? Uma decisão é manter esse implante um pouco mais medializado. Um pouco mais medializado e com um bom contato aí de 97%, mas tendo que fazer uma boa ressecção, principalmente desses osteófitos inferiores, né? O que nem sempre é uma tarefa muito agradável, porque nós temos aqui o nervo axilar perto. Então, algumas vezes a gente tem que pensar na nossa cirurgia se a gente quer realmente medializar muito aqui para baixo, no colo da glenoide, ou se a gente vai utilizar uma outra forma, ou outro implante, ou outra forma de fixação, ou com enxerto, ou se a gente vai aceitar uma inclinação superior um pouco maior. Eu tenho a tendência a aceitar uma inclinação superior aqui até de 5 graus quando eu estou utilizando o implante da Exatec, tá? Porque o implante da Exatec utiliza um zero, na verdade é o eixo de Friedman, um pouco diferente do implante, do software do Blueprint. O Blueprint utiliza a fossa do supraespinhal como zero para a inclinação e a Exatec utiliza o eixo de Friedman. Então, nós podemos aceitar até 5 graus de inclinação superior, é uma possibilidade, tá? Para que a gente não tenha uma medialização tão grande dessa escápula, dessa base plate, ou a gente utiliza aí os nossos implantes aumentados. Aqui, no caso, a gente poderia utilizar um implante aumentado superior, para que a gente não tenha uma medialização tão grande. Então, vamos checar se o nosso implante aumentado superior de 10 graus ficou melhor. Vou cortar aqui. Então, aqui a gente consegue ver então, que nós temos um implante aumentado superior com um contato de 97% e praticamente sem nenhuma necessidade aqui de ajustar os osteófitos inferiores. O que a gente pode agora colocar a glenosfera aqui, para que a gente possa avaliar. A gente tem um bom espaço entre essa parte inferior do colo da escápula e o implante, tá? A gente sugere pelo menos 5 milímetros. Se eu quiser fazer essa medição, eu posso. Nesse caso aqui, para evitar um notching, eu vou abaixar um pouquinho esse implante, eu vou fazer ele um pouquinho mais inferior para eu evitar qualquer incidência de notching. E essa seria mais ou menos, não, seria exatamente como eu faria esse planejamento. Vamos checar aqui novamente. Ok. Vamos cortar agora a glenoide. Vamos avaliar se a gente tem alguma saída do implante em algum local, em nenhum local. E, na minha opinião, essa seria o planejamento que eu faria para esse paciente. Eu vou ter um implante numa posição adequada, eu vou ter uma boa cobertura inferior, que evitar notching, e provavelmente eu não vou precisar fazer uma ressecção muito grande, nem uma medialização muito grande desse implante, e também não vou precisar mexer muito na parte aqui inferior desse colo da glenoide, e nesse caso a gente evitaria também um possível notching. Então essa seria a minha ideia de planejamento para esta paciente, para uma artroplastia reversa. Nesse caso, eu faria o uso do implante aumentado superior para corrigir essa inclinação superior que esse paciente tem. Como que eu faria agora para levar isso para a sala de cirurgia? Mesma coisa, tiraria alguns prints dessa tela, tiraria um print da parte lateral, um print da visualização superior e da visualização inferior. E se eu quiser fazer agora uma medição para saber se esse implante está na posição central, eu posso também fazer uma medição aqui, uma ferramenta de medição, do centro do meu implante ao rebordo da glenoide. Mesma coisa, do rebordo da glenoide ao centro do meu implante. Nós temos aqui 17 milímetros, então eu sei que esse implante deve ser posicionado exatamente no centro da glenoide. A gente fez essa medição. E essa visualização aqui que a gente tem de frente me ajuda na hora da cirurgia, então, a definir a posição central
tá? Desse implante, principalmente quando a gente não vai fazer a navegação, e a posição que esse implante tem que ficar na hora da gente fazer a perfuração do PEG central. Então, eu sempre gosto de ter essa foto do jeito que está colada na minha sala de cirurgia. Eu faço um print screen, faço a impressão em casa mesmo dessa foto, porque é o que eu preciso replicar na hora da minha cirurgia. É basicamente essa imagem que vai me ajudar no momento da cirurgia fazer o posicionamento correto desse implante. Vamos ver aqui se no chat a gente tem alguma coisa. Perfeito. O Rickson perguntou aqui para a gente se não permite o implante humeral. Rickson, hoje não, tá? Mas o software na versão 2.0, tá? Que já está em fase de homologação, permite. Depois, se a gente tiver 2 minutinhos, eu mostro para vocês a versão de testes desse software, tá? A gente vai conseguir sim fazer o planejamento do implante humeral e num futuro próximo também a navegação dos cortes humerais, né? Que hoje a gente só faz a navegação da parte da glenoide, nem aqui, nem nos Estados Unidos. E a gente está trabalhando agora na navegação para a parte humeral e também no planejamento para a parte humeral, tá? E o João Felipe também perguntou como realizar com precisão, sem a navegação, a correção da versão. João, é uma pergunta totalmente correta, né? Como que a gente vai fazer a correção desse implante, por exemplo? Nesse caso, tá? Acho que a minha dica que eu tenho para vocês, se a gente tem que fazer uma correção, a gente vai ter que saber a angulação que a gente vai fazer. O jeito mais fácil é utilizar os próprios guias de implantes aumentados que a gente tem. Então, a gente tem guia de implante aumentado de 8 graus, a gente tem de aumentado para posterior. Esse mesmo guia virado para anterior vira para anterior. Então, a minha dica para vocês é utilizar o guia de implante aumentado, mesmo que a gente não vai utilizar o implante aumentado, tá? Então, se a gente for fazer uma correção de 8 graus ou 5 graus, eu utilizo o guia de implante aumentado, sabendo que eu estou fazendo uma correção de 8 graus, mesmo que eu não vá colocar o implante de 8 graus, tá? Então, essa seria talvez a forma mais tips and tricks assim, de fazer a correção, né, dessa versão. A correção é feita, né, no pino central, né, a gente vai ter que colocar o pino central da forma correta e também depois no rimming, na fresagem. Tá? Hoje nós não temos, na verdade, a única ferramenta que a gente consegue ter hoje, né, que permite que a gente faça essa correção de retroversão, até mesmo de inclinação, ou é a gente utilizar um guia específico, um PSI, ou é utilizar a navegação. No fringir dos olhos, o que a gente faz é utilizar os nossos olhos para que a gente saiba qual que é a correção. Tá? Então, no caso aqui, a gente está fazendo uma correção de 3 graus, o eixo dessa paciente tem uma retroversão de 5 graus, a gente vai fazer uma correção aqui para 3 graus, são praticamente 2 graus de correção. Nesse caso aqui, eu não faria nenhuma correção de graus. 2 graus, a mão livre é praticamente nada, né? O que eu faria aqui, nesse caso, eu utilizaria o implante aumentado para que eu não precise fazer essa correção manual, tá? Eu utilizaria o guia do implante aumentado superior para fazer a correção dessa inclinação e utilizaria esses parâmetros que eu mostrei para vocês aqui de local central da glenoide. Então, como a gente não tem a posição, né, do local central, aí aqui uma dica pessoal minha, eu sempre faço essa medição aqui da parte posterior e da parte anterior para que eu tenha o ponto central dessa glenoide, que esse é o ponto central que eu optei por fazer a perfuração desse implante. A gente só vai conseguir ter esse ponto central realmente de forma precisa na navegação. João. Os parafusos somente no sítio. Tá. O tamanho dos parafusos a gente não faz no software de planejamento, tá, Laurinho? Mas na navegação, tá? Você, na hora que está fazendo a navegação, você consegue fazer, você tem uma visualização em tempo real
da direção que você está colocando o parafuso e do tamanho do parafuso, tá? Então, você em tempo real vai com o perfurador e você consegue ver a escápula em tempo real na tela do navegador para que você possa selecionar a direção que você quer dos parafusos e você consegue, inclusive, fazer a medição. Ele vai medindo quanto está dando aquele parafuso. 10, 20, 10, 12, 14, 16, 18 milímetros. Ele vai na navegação, ele vai te dando essa informação e você, em tempo real, consegue fazer essa correção, tá? No software não permite aqui o planejamento dos parafusos previamente, tá? E, honestamente falando, eu acho que não tem previsão disso acontecer também, tá? Eu faço essa previsão quando eu faço meus planejamentos manuais, tá? A gente pode utilizar aqui uma previsão meio tabajara, dá para se dizer, utilizando o software de medição aqui do implante, tá? Então, a gente pode tentar aqui selecionar a localização dos parafusos, tá? E tentar fazer aqui a medição manual de quanto que seria cada um dos parafusos para esse implante, tá? Quando a gente tem uma saída do PEG, tá? Nesse caso não teve. Em algumas vezes, se não me engano, no próximo caso a gente vai ter o PEG vai sair aqui, tá? Eu utilizo esse parâmetro para saber se eu estou na posição correta, tá? Aonde está saindo o PEG, porque daí na hora que eu for passar o fio de Kirchner, eu consigo ter uma noção de onde está saindo o PEG. Se eu medir que o PEG vai sair a 3 centímetros, a 30 milímetros, tenho certeza que eu estou dentro do meu vault da glenoide, tá? É esse parâmetro que eu utilizo. Bom, pessoal, para esse caso... tá, só uma coisa aqui, tá? Quando a gente for utilizar os implantes aumentados, tá? Vocês perceberam que tem os implantes aumentados apenas para posterior, né? Mas existem os implantes aumentados para defeitos anteriores. Daí não mostram aqui, mas basta a gente clicar aqui em Anterior Defect, defeito anterior, e daí vai mostrar os implantes aumentados para defeitos anteriores, tá? Então, se algum motivo vocês quiserem utilizar um implante aumentado para defeito anterior, não aparece aqui, mas a gente basta clicar aqui nessa checkbox e daí vão aparecer os implantes, né? Do lado contrário, espelhados para defeitos anteriores, então com correção de 8 graus no caso anterior e a correção de 8 graus posterior. Então é isso, pessoal. Vou agora mostrar mais um caso. Não vou salvar. Enquanto isso, e esse seria o nosso último caso da noite. Eu vou descompartilhar a tela, ver se tem alguma outra pergunta. Bruno, tem como criar um guia para setar a direção da perfuração? Rafael, pelo software não, né? Para criar o guia, daí teria que se utilizar o PSI, Patient Specific Instrument, que é o que a Tornier faz. A Tornier faz o PSI, tá? A Exatec não tem PSI, a Exatec tem o navegador. Então, para a gente acertar bem certinho a direção da perfuração, claro, vai ser quando o navegador chegar aí no Rio Grande do Sul, tá? E vai chegar logo, só cobrar do Sandro que logo está aí, né, Cássio? Sim, doutor. Na verdade, alguns distribuidores já têm, e é sempre bom que procurem o distribuidor local para trocar essas figurinhas. Ó, tem esses implantes aqui, já estão disponíveis. É um trabalho em conjunto com o distribuidor. Eu estou fazendo umas promessas aqui, né, que a gente está brincando, mas é claro que é um processo, né? Mas a gente também sabe que a gente está no Brasil. Aqui no Brasil a gente não faz 1 milhão de próteses todos os dias. Então a logística parece ser uma logística mais difícil, mas muito pelo contrário é mais fácil. É um pouco mais fácil para os distribuidores se organizarem também, né, Cássio, para que possa atender a maior parte aí dos colegas. Eu tenho certeza aí que logo vai ser. É um detalhe legal, doutor, é que com a utilização do planejamento aumentou em muito a incidência da utilização desses implantes com aumento, que provavelmente, se não tivesse o planejamento, não iria ser utilizado, iria ser utilizado um normal. E só com parâmetro aí de curiosidade, hoje, dos implantes da Exatec, 50% das próteses são navegadas. Isso parâmetro mundo, né? Então, nós não fazemos navegação, alguns outros países não fazem, a América Latina praticamente faz muito pouco.
mas se for todos os implantes, hoje 50% é navegado. Europa e Estados Unidos bate 60%, 70% dos implantes são navegados. Isso vale tanto para reversa quanto para anatômica. Então, quando a gente fala lá com a Exatec, né, que a gente precisa de soluções que não precisam de navegação, eles não entendem muito bem isso, tá? Eles não entendem a nossa realidade, eles não entendem que a gente não tem navegação ou que a navegação é algo um pouco difícil para a gente. É um pouco difícil para eles entenderem isso, tá? Mas o software está aqui justamente para a gente ajudar a fazer o implante sem a navegação. E lembrando que, né, os implantes que a gente tem feito hoje, e inclusive de outras empresas, não vai vir navegação tão rápida. Na verdade, as outras empresas não têm navegação, né? O que vai vir em algum momento é robô da Stryker, estão começando a desenvolver o robô, vai levar um certo tempo, mas o robô nada mais é do que um navegador com um braço robótico, é um navegador, tem todos os passos da navegação, tá? E o que as outras empresas têm aí é o PSI, mas o PSI também no Brasil é uma burocracia muito grande. Então, apesar da navegação ser talvez algo não tão presente no nosso dia a dia, provavelmente vai ser muito mais fácil a gente fazer uma prótese navegada do que uma prótese com PSI, e nem falando em robô, né? Que nem ainda tem aqui, nem tem fora daqui, nem está desenvolvido ainda. Imagina quando vai chegar para a gente. E eu acho que a navegação hoje é o robô. O robô nada mais é do que um navegador com um braço robótico que te permite uma estabilidade maior para algumas tarefas. Mas eu não acredito que o robô vai chegar tão cedo para ombro, porque o acesso ao ombro é um acesso um pouco mais difícil do que o acesso para o joelho, que fica na nossa cara, que nem uma florzona, né, o joelho. Então, é muito mais fácil para você desenvolver um robô para fazer parte dos cortes. E no quadril também é um pouco mais fácil para o robô chegar no quadril. No ombro, nossa exposição é uma exposição difícil, os afastadores são difíceis. Então, eu acredito que a robótica no ombro deve levar um tempinho de forma prática. Pessoal, vamos seguindo para o nosso terceiro caso, tá? Então, passo a passo, já abri a tomografia, os arquivos DICOM, como a gente fez igual nos casos anteriores, tá? Lembrando que eu estou usando apenas o processamento aqui de navegação, tá? Então, esse é um paciente que tem uma sequela, vocês veem aí, uma sequela de fratura de húmero proximal. Então, tem uma glenoide afetada, tem um húmero proximal bastante deformado, que é o que a gente faz, né? A gente não faz reversa nem anatômica filé, nenhum de vocês aí faz prótesezinha filé, a gente só faz prótese que é mais difícil. O paciente que chega para a gente, para vocês, eu sei que são todos, na grande maioria, casos difíceis, e é por isso que eu acho que é tão importante o planejamento para nós aqui no Brasil, né? O paciente com 60 anos, com um pouquinho de artrose ou com manguito roto, acaba não fazendo uma reversa só para o manguito roto. Então, a gente acaba pegando casos um pouco mais complexos. Então, de novo, aquela parte que alguns colegas têm um pouco de dificuldade, porque o software Blueprint não há necessidade de fazer isso, né? Que é a definição do eixo. Eu não me preocupo muito. Clico primeiro no centro da glenoide e na tentativa de ostrígono. Não há necessidade de eu me preocupar nesse passo. É agora que eu vou fazer o ajuste fino. Então, do centro da glenoide, tá? Aqui. Vou subir aqui, porque a gente sabe que o trígono da escápula está mais superior, tá? Já sei disso, que a gente já fez 3 casos aqui com vocês. Agora vou checar aqui na visão medial para ver se essa esfera verde está posicionada corretamente. Ainda não está, acho que ela está um pouco inferiorizada ainda, né? O ostrígono é um pouco mais superior, então vou subir um pouco mais aqui para superior, para que essa esfera verde fique posicionada. Estamos agora no ajuste final, acertar mais certinho aqui o centro dessa escápula. Eu gosto de utilizar também o centro do vault da glenoide, tá? E agora eu estou satisfeito com essa posição. Para não dizer que eu estou satisfeito, eu vou reposicionar um pouquinho aqui o trígono. Agora sim, estou satisfeito. Vamos seguir para essa próximo passo. Próximo passo é dizer ao software os parâmetros, parte anterior, posterior dessa glenoide, superior
e parte inferior. Next. E agora vai fazer a reconstrução e a separação entre o que é húmero e o que é escápula. Tá? Ok. Estamos terminando agora a reconstrução desse modelo tridimensional. Próximo passo é a gente checar se essa reconstrução está correta, se o software conseguiu fazer a subtração da cabeça humeral de forma correta. E é um exame difícil, foi possível sim. Next. Agora a gente vai fazer a checagem se esse modelo está correto. Então, aqui, de novo, cheque se o software foi possível determinar exatamente os parâmetros da escápula, tá? E de forma perfeita, muito, muito correta, validado, perfeito. Agora eu tenho uma definição aqui de uma escápula para trabalhar, tá? Então, o meu próximo passo, que eu sempre faço, mostrando para vocês, é acertar se esses são os parâmetros corretos dessa escápula. E aqui eu vou diferir um pouquinho do que foi calculado, tá? Na minha opinião, para cálculo dessa retroversão, a gente está levando em consideração um pouco esse osteófito. Na minha opinião, eu quero levar em consideração a glenoide. Na minha opinião, isso aqui é um osteófito e não a glenoide. Então, eu ajustei aqui manualmente a minha retroversão. Acho que assim não está correto, porque tem uma retroversão. Então, eu estou ajustando aqui manualmente para o que eu acho que é a minha escápula. E a minha inclinação, na minha opinião, está correta. Eu estou satisfeito com essa inclinação. Então, eu tenho aqui uma escápula com 7 graus de retroversão, uma inclinação superior. A gente vê, né, que apesar da retroversão, além da retroversão, esse paciente tem uma deformidade posterior, não é só uma retroversão, né? Então, eu tenho que levar isso em consideração no meu planejamento, tá? Então, tem uma deformidade posterior que não é necessariamente somente uma retroversão da escápula. Isso porque, com certeza, o implante não vai se adaptar muito bem aqui a essa posição. Então, eu já sei que o contato do implante não vai ficar 100% e a gente tem que saber disso. Nesse caso, eu vou usar o implante reverso, que é o que a gente vai fazer na maioria das vezes, quando a gente for planejar um caso. E coloquei aqui o implante, então, inicial, o implante normal, né? Reverso. Primeiro passo que eu faço, então, como eu mostrei para vocês, é avaliar se esse implante está posicionado no centro, tá? E aqui a gente começa já a ter algumas dificuldades, né? Um vault um pouco deformado, para essa deformidade posterior que a gente tem. Então, a gente vai ter que tomar aqui algumas decisões. Minha primeira decisão é ajustar essa retroversão para que esse implante fique numa posição mais adequada, tá? Mais centralizada nesse vault da glenoide. A gente agora tem uma exposição aqui do implante. A gente vai tomar algumas decisões também um pouco mais para frente. Estou satisfeito inicialmente com esse posicionamento, tá? Sei que tem um osteófito grande nessa região aqui que eu vou ter que ressecar, que isso é o osteófito. Eu não estou medializando tanto esse implante. Ótimo. Agora eu vou para a visualização de lateral, onde eu vou... Opa, desculpem. Onde eu vou fazer aqui o análise desse implante. E aqui eu preciso tomar agora uma decisão, se eu vou fazer um pouco de inclinação superior aqui, 1 ou 2 graus de inclinação superior, para ter uma adaptação um pouco melhor. Me parece uma decisão ok, tá? 4 graus de inclinação superior é praticamente nada, tá? E eu tenho aqui 87% de contato, tá? Temos que tomar a decisão se a gente quer medializar um pouco mais para ter um contato maior ou não, tá? Isso eu ainda vou tomar essa decisão no próximo passo. Vamos tirar aqui, vamos tirar aqui esses cortes e agora vamos avaliar esse implante aqui, tá? Então a gente vê que nessa decisão que a gente fez, a gente tem uma saída do implante na região anterior, tá? Agora nós temos que ou tentar corrigir isso ou aceitar essa saída desse implante. Podemos tentar corrigir isso colocando esse implante um pouco mais para posterior, tá? E
ótimo, nós temos uma diminuição dessa saída. A gente vê que na parte posterior já está saindo aqui no vault da glenoide, tá? Então, eu vou dar mais uma checada aqui na parte posterior. Já identifiquei que eu não posso ir mais para posterior, porque senão essa parte posterior aqui vai ficar muito, muito frágil. Esse é o máximo que eu consigo aceitar de direcionamento posterior desse implante. A gente pode testar se um implante aumentado posterior vai ter uma adaptação melhor, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou selecionar um implante aumentado posterior. Temos um contato um pouco maior, mas, na minha opinião, precisamos ter um pouco mais aqui de medialização. Vamos ajustar a retroversão, vamos diminuir um pouquinho a retroversão desse implante, já que nós temos um implante aumentado posterior, e tentar posicionar esse implante um pouco mais anterior, e vamos ver como que fica esse implante aumentado posterior. Na minha opinião, esse implante aumentado posterior não trouxe nenhum benefício. Nesse caso, eu tenho um contato parecido, corrigir essa retroversão não ajudou com que o implante não saia aqui no vault da glenoide, ela tem um vault bastante estreito, então eu vou optar para meu planejamento inicial, que é um implante normal, um implante standard. Eu vou apenas agora reajustar o posicionamento desse implante com um pouco mais de retroversão e ajustar esse implante um pouco mais para a parte posterior. Ótimo. Esse seria a decisão que eu tomaria para esse implante. E lembrando que esse implante vai ter uma saída do PEG central, e essa é uma decisão consciente que eu vou tomar nesse caso. Tá? Eu posso inferiorizar um pouco, não me trouxe grandes benefícios fazer essa inferiorização desse implante. Eu vou manter na posição que eu acho correta. Posso modificar um pouquinho a retroversão. Acho que melhorou um pouquinho mais, eu tenho um contato razoável e provavelmente é isso que eu vou fazer para esse paciente, tomando de novo uma decisão consciente de que esse paciente vai ter uma saída do PEG central. Aí a gente pode tomar essa decisão desse PEG central sair na parte anterior ou na parte posterior. Nesse caso, a parte anterior é a parte mais correta. O que eu faria agora nesse próximo passo? Já vi que tem uma boa cobertura inferior para o implante, tá? Vou fazer um print screen dessa tela da visão anterior. E aqui é uma coisa interessante. Notem que esse implante, né, olhando essa glenoide, nós temos essa deformidade, ele não está posicionado exatamente no centro da glenoide, né? Ele está posicionado um pouco mais anterior. Então, essa informação, para mim, vai ser muito importante na hora da cirurgia. Eu vou tentar posicionar aqui o meu guia central, o guia da glenoide, de perfuração, para que fique, tá, condizente com o rebordo anterior da glenoide, e não no centro. Provavelmente, na minha cirurgia, se eu quiser posicionar esse implante no centro, eu vou estar posicionando ele mais ou menos aqui, levando em consideração esse rebordo, tá? E essa posição é uma posição que, na minha opinião, é uma posição que traz grandes riscos, porque essa parte posterior da glenoide ela é muito fina, o implante está saindo na parte posterior, e aqui eu acredito que a gente possa ter problemas ao posicionar esse implante mais na parte posterior da escápula. Tá? Então, a minha decisão nesse caso é colocar o implante posicionado um pouco mais anteriorizado, e essa é a informação que eu quero levar para dentro da cirurgia. Tá? Essas são as fotos que eu vou levar, e o que eu vou fazer aqui, que o Ruaro perguntou, né? Quais são as informações que eu posso ter aqui? Bom, eu vou utilizar o software a meu favor aqui. Eu vou fazer uma medição aqui do ponto do rebordo da glenoide até o centro do implante. Mesma coisa, eu posso utilizar esse rebordo da glenoide ou esse rebordo aqui, tá? Vamos utilizar esse rebordo da glenoide aqui até esse aqui, e a gente vê que esse implante está posicionado de forma excêntrica na glenoide. Então, eu sei que esse implante vai ser posicionado 5 milímetros mais anterior do que eu levar em consideração o rebordo posterior da glenoide e o rebordo anterior. Eu acho que essas são informações que eu levaria hoje para a minha sala de cirurgia, com esse planejamento.
Cássio, eu não lembro se a gente tem as cabeças expandidas, né? Mas se a gente quiser trabalhar também com a cabeça expandida, a gente pode trabalhar, mas aí acho que é uma decisão mais intraoperatória do que perioperatória, tá? E já tirando algumas dúvidas que podem ter, a próxima versão do software vai fazer a avaliação também da amplitude de movimento, igual faz o Blueprint, tá? Então, a gente vai ter algumas informações a mais já na próxima versão do software, tá? O que eu queria trazer para vocês é esse passo a passo, na verdade, de como que a gente faz, é mais as dicas de como eu faço o passo a passo, porque eles são um pouquinho diferentes os softwares, tá? Então, para isso a gente utilizou esses casos, tá? Pessoal, e aí só como parâmetro aí de curiosidade, Rickson, eu vou mostrar em um segundinho qual que é a próxima versão daí do software que a gente vai ter com planejamento daí da parte humeral, tá? Enquanto isso, eu vou respondendo algumas perguntas que vocês possam ter. Ah, eu não instalei aqui desse computador. Sorry. Não está instalado nesse computador a versão nova do software, mas a gente vai fazer o planejamento tanto da parte humeral, dos cortes humerais, da posição do implante humeral, que eu acho que é muito importante, né? É nesse paciente especificamente, né, que tem essa deformidade humeral, o planejamento da parte humeral é importante, né? Lembra na tomografia desse paciente? Esse paciente tem uma deformidade humeral importante, a gente saber se a haste vai sair em algum momento no canal, tá? É uma informação importante. E a gente vai poder também fazer os testes das amplitudes de movimento e avaliar os locais de impingement, de impacto, de acordo com o planejamento. Então, a gente vai conseguir fazer todos os movimentos do ombro e avaliar também os locais de impacto, da mesma forma que o Blueprint faz hoje, tá? Obrigado aí aos amigos aí, o Armando e o Rodrigo também pelo agradecimento. Pessoas que são, na verdade, meus mestres da cirurgia do ombro, então é um prazer estar tentando compartilhar com vocês aqui essa parte de software, né? Que é a parte que eu entendo bem e gosto de trabalhar, tá, pessoal? Então, utilizem o software a favor de vocês. É um software que tem bastante coisa. E acho que sugiro que logo, né, quando a gente já estiver fazendo a navegação, o software vai ser essencial a gente poder trabalhar em cima dele para quem quiser fazer as próteses navegadas e quem puder, na verdade, mais do que quiser, né, fazer as próteses navegadas, tá? E é isso que eu tinha para passar hoje, na verdade. Cássio, se tem alguma complementação, o Sandro também, se tiver alguma complementação. Doutor, primeiro te agradecer, muito obrigado pela aula, pela sua disponibilidade. Realmente o planejamento já está disponível para todos, não deixe de contactar seus distribuidores. Queria agradecer também a todos os distribuidores da Exatec no Brasil pelo esforço de envolver todos os cirurgiões presentes, agradeço a todos vocês. E, com certeza, esse foi o primeiro de muitos eventos que vão ter. Lógico que ele vai ter a curva de aprendizado para todos nós. O GPS também já está liberado, ele está em fase final de importação. E, quando isso acontecer, nós vamos fazer um roadshow em todas as regiões, aí, com todos os distribuidores, e, com certeza, vamos ter a oportunidade de trabalhar e aprender juntos. Doutor, muito obrigado. Eu queria agradecer imensamente. Obrigado. Eu queria só dar uma última aviso que eu esqueci. É um momento de dúvida também, Cássio. Sim. Quando a gente faz aquela parte do planejamento de navegação, que alguns colegas têm dúvida. Então, rapidinho, antes de vocês irem embora, eu só vou compartilhar a tela novamente, pessoal, tá? Para voltar aqui num caso novo. Se vocês quiserem fazer o caso planejando com navegação, também não tem nenhum problema, tá? É o mesmo passo a passo, tá? Só queria mostrar isso como forma de curiosidade, tá? Então, a gente faz o mesmo passo a passo, tá? Com o que a gente fez. A única diferença é que a gente não consegue seguir o planejamento já de imediato, tá? Então, eu só queria mostrar para vocês aqui como que é, rapidinho. Então, eu vou fazer o planejamento com o GPS, que é a navegação,
tá? Aí vale a pena colocar a data um pouquinho mais para frente, validar, tá? E daí, a partir daqui, ele vai criar o caso na internet, na nuvem, a gente vai fazer o upload desse caso para a nuvem, tá? E não há nenhum problema de fazer o upload desse caso para a nuvem, tá? E daí os engenheiros da Exatec vão fazer esse passo a passo já para a gente, tá? Inclusive, alguns cirurgiões aqui acabam, que têm até essa dificuldade ou não querem trabalhar, definir o eixo, tá? Quando a gente faz o caso navegado, os engenheiros da Exatec fazem esse planejamento para a gente. Então, já vem o caso aqui salvo, fica na minha lista de casos que vocês estão vendo aqui, e eu posso agora fazer a edição do caso. Ele já vem assim, prontinho, vem desse jeito como está o caso para a gente fazer o planejamento, tá? Você seleciona um implante do jeito que você quer, não muda nada, tá? O software é exatamente o mesmo, tá? Tudo igual, não muda nada. A diferença é que já vem com tudo prontinho, vem desse jeito para a gente começar a navegar. Então, se alguém tiver alguma dificuldade inicial em definir o eixo de Friedman, não está muito à vontade de fazer isso, manda lá, coloca a opção de GPS, aguarda 2, 3 dias e daí vocês vão conseguir fazer já com o eixo de Friedman selecionado pela própria equipe de engenharia da Exatec, tá? Eles já deixam tudo preparadinho. Esse aqui é uma glenoide com uma deformidade grande, com um osteófito grande. Então, esse é um caso que a gente precisou mandar lá para eles para que seja feito de forma acurada, tá? E para quem quiser, rapidinho, antes de ir embora, só fazer um último aviso, eu tenho uma aula passo a passo como tá lá no YouTube, tá? Exatamente da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Tá lá no YouTube. Basta vocês entrarem no YouTube, tá? E colocar tutorial Exatec, tutorial Exatec, tá? Tem lá a aula de 20 e poucos minutos aqui, a primeira coisa que aparece, mostrando de novo passo a passo. Então, quem tiver alguma dúvida, tem essa aula em vídeo também lá no YouTube para vocês verem, tá bom, pessoal? Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje, nessa data de hoje. Agora sim, todos os avisos estão colocados. Rodrigo, se a gente encontrar algum problema com a TC de vez em quando... tá. Rodrigo, isso acontece, o splicing spacing not constant, isso acontece geralmente quando a gente faz o download, tá, de alguns arquivos DICOM dos servidores de imagem, que por algum motivo eles não mandam todos os cortes, tá? Então, isso acontece com certa frequência, tá? Uma opção é a gente tentar fazer o download 2, 3 vezes até que o download venha de forma correta, tá, Rodrigo? Isso acontece nos exames do Einstein algumas vezes, talvez porque o servidor deles é meio cheio, e eu acho que, a minha opinião, que acontece é que chega um momento que o servidor está trabalhando e ele fala, ó, chegou no meu limite, eu não vou mais preparar esse modelo e vou mandar para você. Então, algumas vezes tenta repetir o download umas 2, 3 vezes. Muitas vezes eu consegui resolver esse problema só repetindo o download, tá? Provavelmente não é um problema no exame, provavelmente é um problema na compactação do arquivo que o servidor lá do serviço de imagem, do Einstein, seja onde for, está fazendo, tá? Ele não manda todas as imagens, daí o software não consegue fazer uma reconstrução completa, tá? Tem esse corte, mas daí não tem o corte do meio, ele não manda o corte do meio, daí o software falha em fazer a reconstrução. E para quem tiver dúvida, né, todo mundo aí tem meu contato aí, a grande maioria de vocês são meus amigos pessoais, quase todos vocês aí têm o meu contato pessoal, só mandar uma mensagem, a gente tá aí, né? Estamos aí. Doutor, obrigado, mais uma vez, muito obrigado mesmo, foi muito bom. Sandro, muito obrigado, hein? Prazer. Sandro foi o idealizador desse evento em conjunto aí com o doutor Bruno, muito bom. Parabéns, doutor, muito boa aula. E vamos para o volume